Construa uma tabela que relacione pelo menos 5 dos processos de separação estudados com as propriedades das substâncias em que se baseiam tais processos e dê exemplos de utilização. Para isso, a tabela deverá ter 3 colunas e tantas linhas quanto foram os processos escolhidos. Então vamos construir aí. Então a gente precisa de alguns processos. Alguma indicação do primeiro processo aqui? Filtração? Então vamos lá. Filtração. Ok. Qual é a propriedade que vai se utilizar na filtração? Então na filtração, lembra que filtração sempre é um sólido e um líquido. Se você quer separar os dois, você vai usar o que? A propriedade de solubilidade. Por quê? Por que você vai usar essa propriedade? Porque como eles não se misturam, né, formam uma mistura heterogênea, você pega o filtro e aí você vai separar a partícula sólida da partícula líquida. Então um exemplo aqui de filtração pode ser o quê? Água e areia. O que mais? Água, café. Água e sal não, por quê? Água e sal é uma mistura homogênea, tá bom? Então vamos colocar aqui água e areia. Mas é um processo que a gente utiliza muito para fazer suco, né? Você quer separar a semente que sobrou do suco de maracujá, ok? Ou a polpa de maracujá, ela se solubilizou a água, mas a semente não, beleza? Outro processo. Ok, outro processo então é o magnetismo, ou chamado imantação. Então, imantação ou separação magnética é a mesma coisa. Qual propriedade que nós vamos utilizar? O magnetismo, né? Então, aqui você está utilizando o magnetismo. Ok, e qual o exemplo? Areia e limanha de ferro. Quer dizer, o que é limanha? Pó de ferro. Enxofre e limanha de ferro. Então, está separando 2 sólidos, areia e limanha. Então você está separando 2 sólidos. Tem que observar, a imantação serve para 2 sólidos, ok? Mas é muito difícil você estar catando. Como é que você vai separar areia com limanha e catação? Como tem um que é limanha de ferro, você vai usar um processo de magnetismo para atrair o ferro e separar do outro sólido. Um outro processo? Decantação. Decantação. Por quê? Decantação a gente pode até utilizar 2 vezes. Por quê? A decantação, ela é uma propriedade, ela vai se utilizar de uma propriedade de quê? De solubilidade novamente. De solubilidade. Ok. Por que o professor colocou 2 exemplos? Porque a decantação pode ser de sólido e líquido imersíveis. Então, sólido barra líquido imersíveis. E qual é o segundo, por favor? Ok? Sólido, líquido, imersíveis, isso quer dizer uma mistura heterogênea. Como, por exemplo, areia e água. Areia e água. Então, você quer separar areia e água, o que vai acontecer? A areia, ela não se mistura à água, ela é mais densa, ela vai ficar no fundo lá do balde. E um outro processo de decantação também se utiliza pela propriedade de solubilidade, agora são para líquido e líquido. Líquido e líquido também imersíveis. Só serve para líquidos imersíveis. Como gasolina e água. Como gasolina E água. A propósito, a gente vai para a e água. Como gasolina e água, óleo e água. E aí você vai se utilizar de quê? Do funil
ok? O funil de decantação. Então, você abre o funil, passa primeiro o mais denso, que seria a água, no caso aí, do exemplo. E aí, quando começar a querer passar a gasolina, você fecha o funil. E aí você vai ter no funil gasolina e vai ter no outro frasco, você vai ter água. Um outro processo é destilação. Destilação S, destilação simples. Qual propriedade ela se utiliza? Ponto de ebulição. Ponto de ebulição. Então você tem aí, no caso aí, você vai ter o que? Um sólido e um líquido. Então destilação simples serve para um sólido e um líquido. Sólido barra líquido. E é uma mistura homogênea. Como é uma mistura homogênea, você vai ter que mexer em quê? Em uma propriedade específica, no caso, o ponto de ebulição. Então, você vai aquecer esse líquido aí, ok? E aí o que vai acontecer? O líquido vai evaporar e você vai conter, depois da evaporação do líquido, você vai ter só o sólido. Então, no caso aqui, água e sal. Água, sal. Água e açúcar. E para terminar? Já foi extração solvente? Oi? Extração solvente. Extração. Extração solvente. Então agora você vai usar que propriedade agora? A propriedade de solubilidade. Solubilidade. E agora você vai extrair um solvente de um sólido. Então você tem uma mistura de sólido barra líquido, ok? Por exemplo, você tem a cana de açúcar, você tem o bagaço e você tem o caldo da sacarose lá. E você quer separar. O que você vai fazer? Você vai extrair isso aí. No caso, você vai extrair isso aí por prensa, ok? Então, você tem aí, por exemplo, a cana de açúcar. Beleza? Valeu!